pedir a palavra em nome do assistente de discussão social do Ministério Público, senhor Lorinaldo Batista da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo Neas Garcia Fernandes Neto, falando em nome do assistente de discussão social. Excelentíssimo senhor OAB 6756, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, aqui inclusive autor da ação. De fato, vivemos num Estado democrático de direito, onde vivenciamos, obedecemos e primamos pela efetividade da Constituição Federal. De fato, o artigo 1º da Carta Política de 1988 realmente aduz que o poder emana do povo e será exercido legitimamente pelos seus representantes eleitos, mas eleitos de forma lícita. De fato, a democracia não pode aderir, não pode de qualquer forma sucatear o que a própria Constituição descreve. A lisura, a licitude, a prevalência da vontade popular, mas desde que realmente licitamente obedecida, realmente licitamente adquirida, o que não foi o caso dos mandatos dos horas recorrentes. Relativamente à preliminar, na verdade, questão de ordem suscitada, eis que após a interposição do recurso em rede de AIME, aqui não há de se falar em reconhecimento, não está se falando aqui de efetivamente qualquer tipo de ação, estamos falando de AIME, onde ela é contada do prazo de 15 dias da diplomação e ela inclusive foi ajuizada antes, no dia 3 de janeiro, onde é sabido que o recesso é de 20 de dezembro a 6 de janeiro e a jurisprudência autoriza inclusive, embora tratasse de período decadencial onde não sofre interrupção, que seja prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao término do recesso forense, razão pela qual a questão de ordem deveria ser de fato não reconhecida. Relativamente ao mérito, há de se observar aqui, segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, de que as gravações, as interceptações aqui não são necessariamente interceptações telefônicas, mas sim de conhecimento dos interlocutores, razão pela qual não há que se atrair a pecha da ilicitude, a atrair efetivamente qualquer outra circunstância, inclusive a nulidade das demais provas por derivação. Não, a prova utilizada aqui é testemunhal e as gravações, diga-se, gravações ambientais, portanto, segundo precedentes da Pretória Corte, de natureza lícita, portanto, devem ser levadas em consideração por esse juízo. Data máxima venha ao nobre e digníssimo advogado que subiu a esta tribuna me antecedendo, a jurisprudência, entendo eu, pacífica do Tribunal Superior Eleitoral e da própria Justiça Eleitoral como um todo, é de que há sim a possibilidade de se cassar um mandato com prova única e exclusivamente testemunhal, desde que essa prova ela se demonstre robusta. O fato da alegação de que uma única testemunha, onde há notícias nos autos de que crime de falso testemunho, isso não foi apurado nos autos, não foi aberto incidente para se apurar crime de falso testemunho. Para efeito de testemunho em processo judicial, as demais testemunhas compromissadas na forma da lei, e efetivamente essa aqui também o foi, caberá ao juiz destinatário da prova, nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil, analisar detidamente aquela prova testemunhal, aquela prova no contexto efetivamente do que foi produzido no caderno processual. E aqui observa-se, a testemunha, embora tenha sido depoimento de uma testemunha, conforme brilhantemente levantado pelo Ministério Público, ela não foi analisada de forma isolada, ela foi analisada de forma cotejada, de uma forma efetivamente composta no contexto da instrução processual. Então não é que se dizer aqui de que uma única testemunha efetivamente não seria o suficiente para cassar o mandato eleito pelo povo. Repito, desde que legitimamente eleito, o que não foi o caso, muito menos a situação do processo ora analisado por Vossas Excelências. Nesse sentido é que se observar que os depoimentos transcritos da testemunha, em virtude da gravação obtida, demonstra todo o modus operandi de que foi realizada a captação ilícita de sufrágio, com detalhes, riqueza de detalhes que demonstram que o seu depoimento não é frágil por uma indicação de falso testemunho. Ao contrário, na classificação endoprocessual, esse testemunho efetivamente se coaduna com as gravações realizadas. Não podemos aqui esquecer a acusação de que ele fraudou a prova, a acusação de que ele montou efetivamente a situação para que fosse incorrida na procedência de uma ação de cassação de mandato. Verifica-se, excelências, em verdade, de que o modus operandi foi descrito, e se ele foi a única testemunha ocular, presenciou, inclusive estamos tratando de 41A com viés de abuso econômico,
A quantia aqui observada nos autos trata-se da quantia de R$400 mil, razão pela qual perfeitamente objeto em sede de ação de impugnação de mandato eletivo. Não estou aqui, Excelências, para defender algo que não previsto na Constituição, ao revés, previsto, e como advogado que sou, amo minha profissão e milito nessa justiça eleitoral, defendendo aqui efetivamente a verdade real advinda dos autos do processo que ora Vossa Excelência julga. Nesse sentido, é que, consubstanciada, repito, prova testemunhal, demonstrado o modus operandi efetivamente ocorrido na demonstração da captação de licença de sufrágio. Irrelevante, Excelências, o fato da acusação de que não há saque nas contas do município. Ao vídeo demonstra a quantia de dinheiro. O dinheiro existe. A origem para efeito do abuso de poder, da captação ilícita, é irrelevante. Seria relevante na AGE para efeito da origem, da conduta, da doação vedada e para efeito, efetivamente, do que reconhecido no julgamento da ação anterior. Mas o dinheiro existe, isso é fato incontroverso. E o dinheiro utilizado como captação de licença de sufrágio com viés econômico é objeto da ação de impugnação. Ante todas essas considerações, é de observar, portanto, que a prova sim mostra-se suficientemente a ser mantido o ético condenatório de procedência para manter a cassação dos mandatos dos recorrentes. E com essas considerações é que pede-se não o reconhecimento da questão de ordem de decadência e quanto ao mérito que sejam desprovidos os recursos para manter incólume a sentença ora arrastada. Agradeço a atenção de Vossa Excelência, como sempre. Obrigado.